Oi, eu sou a Aruá Ortiz, mais conhecida como a Escrivando Caos, ou a pessoa que escreveu Dorro e tá escrevendo Reor. E hoje eu tô aqui numa vibe muito leitora. Esta mulher está lendo muitos livros. Essa mulher está muito ali com uma afinidade com a literatura muito aflorada, muito profundo, entendeu? Muito leitora, a gata tá. Então eu resolvi buscar o meu caderno. Bom, cadê ele, gente? Socorro. Eu resolvi buscar o meu caderno antigo de leituras, ressuscitar ele do sarcófago que ele estava guardado, mumizado aí, para poder me inspirar e fazer um novo tipo de diário de leitura. Eu acho importante eu recorrer ao meu queridíssimo Craft, né, meu mini planner Craft, que guarda o meu antigo diário de leitura, justamente para eu ver o que funcionava ali e o que não funciona, para eu poder trazer só as ideias mais refinadas para o meu novo diário de leitura. Então, eu vou comentar primeiramente com vocês como era o meu antigo diário de leitura e depois a gente vai construir nesse vídeo um diário de leitura novinho a partir do zero, tá bem? Alguns de vocês já conhecem o meu mini planner a Craft, como eu utilizava ele, como que eu fazia com cada caderninho e também tem vídeo aqui no canal só falando como eu utilizava ele. E eu tô mostrando pra vocês como ele é um sanduichinho de alegria, dá vontade até de morder. Mas não deixem os pensamentos intrusivos de vocês vencerem, viu, galera? Começo abrindo aí o meu journal e tem alguns caderninhos. Nós vamos trabalhar apenas com o meu diário de leitura, vamos falar apenas desses aspectos. A primeira página do meu diário de leitura é uma parte, uma lista de lidos do ano. Essa com certeza vai permanecer no meu novo diário. Com certeza essa é uma informação que eu quero carregar e quero deixar registrada ao longo dos anos e que eu acho importante ter, tá? Até porque eu posso me esquecer. Fora que eu registro tudo no Scooby, né? Então, se um dia o Scooby cair, né? Até porque o Twitter já caiu e voltou, mas pode ser que outras redes sociais caiam. Então, se um dia o Scooby cair, eu vou perder todos os livros que eu li, porque eu não vou me lembrar qual que eu li, entendeu? Eu sou muito boa em mandar os livros pra frente, sabe? Eu não fico segurando todos os livros que eu li. Então, essa é uma preocupação necessária. Essa próxima página aí é tipo um habit tracker de dias lidos. Então, temos os meses do ano inteiro e os dias onde eu deveria marcar todo dia que eu li. Só que eu admito pra vocês que eu não uso essa parte e a gente pode ver que ela foi preenchida só até fevereiro, justamente porque eu comecei a usar o Scooby em 2021, que foi o que fez eu me afastar um pouco do meu caderno de leitura, porque existem muitas ferramentas no Scooby que eu considero mais práticas de utilizar no Scooby. Fora que eu já tenho um controle de hábitos que inclui todos os hábitos que eu quero praticar durante o mês. Então não faz sentido eu ter um controle de hábitos de ler que esteja totalmente desconexo a todos os outros hábitos e ao meu hábito de todo dia sentar e atualizar aquela planilha. Então meio que ele fica desconexo e acaba não fazendo tanto sentido assim. Aí eu tenho mais uma página que foi substituída pelo Scooby, que são os lidos do mês, que também não funcionou para mim. Eu prefiro não ter essa pressão de lidos do mês, não faz sentido para mim. Admito que fica uma gracinha, mas a gente pode ver que eu também não consegui registrar. Às vezes me dá um peso, por exemplo, tem um mês aí que eu li só um livro, mas era um livro de 900 páginas, então assim, é uma coisa que eu prefiro deixar como está. Aí nós temos a página do O que quero ler, que é a página mais abandonada da história. A gente vê que eu nem tentei escrever nada, porque se o Scooby não consegue acompanhar a minha vontade de ler coisas, imagina o papel, entendeu? Porque eu mudo muito rápido. Inclusive, aqui nesse canal, no início do ano, eu fiz um vídeo de 8 livros que eu queria ler esse ano e eu não li nenhum. Na verdade, eu li um dos 8. Então, assim, eu mudo muito rápido. Às vezes, tipo, tô me planejando para ler um livro faz 3 anos, mas aí eu comprei outro, aí eu passo, tudo muda. Tem muito a ver com o momento que eu tô vivendo. Então, assim, não dá nem para notar. É uma coisa que não faz sentido para mim. Um beijo e até a próxima! E aí do lado nós temos uma ficha do livro, onde eu colocava alguns dados técnicos e um resumo ali sobre o que eu achei do livro. Eu acho esse modelo muito legal. Eu quero voltar a aplicar ele de uma maneira assim bem organizadinha, sabe? Bem sistemática, realmente como se fosse uma ficha.
mas para leituras atuais. Ou seja, no vídeo de hoje eu vou fazer review de livros que eu já li faz um tempinho, alguns dias, então vão ser vários livros juntos. Eu não vou fazer nesse modelo, mas é algo que eu quero aplicar para as minhas próximas leituras. O que temos nessas páginas aí é um tipo de resenha livre, uma resenha onde eu coloco pedaços, trechos do livro, coisas que eu pensei. É quase como um modelo de diário de pensamentos, mas mais assim sintetizados para ficar um texto bonito. Então é como se fosse uma resenha onde eu juntasse ali os meus pensamentos e as melhores partes daquele livro. Esse é o tipo de escrita e tipo de exercício que eu quero resgatar no meu novo diário, que é uma coisa que eu sinto bastante falta. Porque sim, eu faço resenhas no Scooby, eu faço resenhas nas minhas redes sociais, mas falta muito assim, o que eu achei para mim mesma. Eu falando para mim mesma o que eu achei daquele livro, como se fosse um arquivo, como se fosse uma memória. Sabe quando a gente gosta muito de um livro, a gente achou aquele livro incrível, mas na hora de recomendar para a pessoa a gente não lembra nada da história? Seria tipo um antídoto para isso. Seria tipo, olha, aqui eu tenho o meu acervo do que eu achei sobre os livros e por que que eu gostei. Agora eu tô folheando o meu caderno e tem uma mistura de fichas, né, de livros que eu concluí e fiz tipo uma ficha, e aí nós temos o meu diário. O diário conta com a data, pensamentos sobre o livro que eu tô lendo, opiniões e percepções na obra que eu tô lendo. Nem todos os livros vão demandar isso. Nesse caso aí, eu estava lendo o Romance da Pedra do Reino, e que é um livro muito denso, que ele tem muitas coisas para serem analisadas, que tem inúmeros estudiosos falando sobre esse livro. Então eu ia compilando artigos científicos, o que alguém disse sobre esse livro, as minhas próprias percepções dessa obra, que é uma obra magistral, uma extrema referência da literatura brasileira. Então é um romance que eu li estudando, com um olhar crítico, tentando tirar dele toda a informação possível acerca da narrativa, da estrutura, da proposta, entendeu? E também nós temos aí uns diários que eu fiz do Luz Cardoso. Sobre os diários de Luz Cardoso, eu fiz um diário sobre estar lendo o diário de Luz Cardoso, que é um autor nacional, né? Um autor brasileiro do modernismo, que eu amo muito e eu estudo ele. Então, assim, era muito importante que essas informações ficassem registradas, por mais que fossem informações pessoais, percepções pessoais, são percepções que depois eu vou decifrar elas para escrever um artigo científico, para construir a minha tese, para construir o meu TCC. Então, assim, era muito importante para mim ter essas informações. Ao mesmo tempo que a gente vai intercalando com revisões aí que eu fiz, resenhas que eu fiz de outros livros que li. Quero que vocês percebam que de alguma forma esse caderno ficou muito bagunçado, porque quando a gente está lendo um livro assim para estudo, dificilmente a gente consegue simplesmente sentar e ler, principalmente Romance da Pedra do Reino e Diários de Lúcio Cardoso, que ambos os livros são livros muito extensos, né? Romance da Pedra do Reino tinha 800 páginas, Diários de Lúcio Cardoso tem 900 páginas, então às vezes eu ia revezando. E eu não conseguia organizar isso no meu caderno, porque as folhas não soltavam, né, então eu ia fazendo na ordem que estava ali, então eu ia fazendo de acordo com a minha leitura. Hoje com o Inteligine, né, eu vou fazer o meu diário de leitura no Inteligine, eu acredito que eu vou poder organizar isso também. E olha ele aí, o Inteligine, uau, Wild, palmas para ele, Brasil! Olha só, galera, bom momento para a gente lembrar que este canal aqui tem cupom de desconto de 10% lá no site do Caderno Inteligente, então é só usar o Ortiz no site do Caderno Inteligente, vocês vão ter 10% de desconto. Confesso para vocês logo de cara que eu estava muito na dúvida qual o Inteligine ia ser o meu Inteligine de leitura. O mais ideal seria o All Wild, porque ele tá com disco G, então ele conseguiria ali abraçar tudo que eu queria colocar dentro desse caderno de leitura, mas confesso que eu sou muito apegada ao meu caderno All Black, que tipo assim, ele tem uma vibe, ele é muito aconchegante, ele é muito vintage. Então assim, eu fiquei meio na dúvida, mas depois eu cheguei à conclusão de que realmente
o All Wild seria a escolha ideal justamente por ele estar com o disco G. Enquanto eu busco aí alguns retalhinhos, alguns recortes que eu quero colocar lá no meu diário de leitura, vou confessar para vocês que o meu sonho de consumo é ter a oportunidade de colocar um elástico branco no meu Intelligine branco para ele poder ser de fato o All Wild. Eu só tenho esse elástico aí que veio, nem me lembro em que, veio no rosa sertão, que eu usei para montar o meu planner da Solf. Então eu acabei ficando com esse elástico que pra mim não tem nada a ver com a vibe do meu Intelligine. Então é isso, eu vou continuar sonhando até esse momento se tornar realidade de eu ter meu próprio elástico do caderno inteligente para eu colocar no meu All Wild. Eu peguei alguns marcadores de página também, de leituras que eu tô fazendo atualmente ou que eu recentemente finalizei. Na verdade, na hora que eu tô narrando esse vídeo, basicamente eu já terminei todas. Então, assim, leituras que eu já terminei, então eu trouxe todo esse material aí para eu começar a arquitetar quais serão os meus passos. Esse caderno ele vai ser dividido em 3 partes, tá? A primeira parte vai ser um diário de leitura, onde eu só vou anotar como se fossem tweets físicos, tá? Eu só vou falar das coisas que eu tô achando da minha leitura, o que eu tô sentindo, pensamentos aleatórios, pensamentos que, tipo assim, não formariam um texto, não fariam parte de uma resenha, mas que ajudam a criar uma opinião sobre aquilo que eu tô lendo, um exercício de colocar em prática, de colocar em exercício ali, né? Um exercício de colocar em exercício o que eu tô lendo, pensar no que eu tô lendo, surtar com o que eu tô lendo. Que seja, mas que, tipo assim, seja algo que não é tão passivo, sabe? Apenas ler e aceitar. Não, eu quero me revoltar, eu quero me rebelar contra o texto. Mentira, não seja pra tanto. Mas de qualquer forma eu quero ser uma leitora ativa, participativa, que realmente está prestando atenção no texto e eu gosto desse exercício, eu gosto dessa prática de escrever. Admito para vocês, não é todo livro que eu faço essas anotações. Nem todos os livros têm algo que eu quero comentar sobre eles, ou tem algo que eu quero pensar sobre eles, ou tem algo que eu quero arquivar sobre eles. Às vezes eles são apenas livros para serem lidos sem pensar muito. Mas a maioria das vezes eu gosto desse papel aí de leitora ativa, que pensa no que tá lendo, que critica, que não critica, que elogia, que fala: "Uau, a construção desse texto foi muito bem feita". Nesse momento aí, galera, óbvio que vocês já perceberam, eu tô fazendo uma capinha para a parte que vai ficar ali para diário de leitura, e eu começo utilizando uma foto própria minha. Eu não queria pegar fotos no Pinterest, porque eu ia ficar tipo assim: "Tá, mas é o meu diário de leitura, é sobre as minhas leituras, pra que que eu vou botar o livro do outro, entendeu? Eu quero botar o meu livro". Aí eu peguei essa foto bem bonita que eu fiz, quando eu estava lendo O Inferno de Gabriel, que a gente sabe que não é uma leitura bonita, nem uma leitura muito familiar, né, é uma leitura mais 18, mas a foto ficou muito bonitinha e eu resolvi colocar ela aí como capa, porque eu não sou grande coisa ali em tirar fotos literárias, então quando eu consigo tirar uma foto literária bonita, eu me sinto assim, como se eu tivesse ganhado um concurso de fotografia. Eu fico me sentindo assim: "Uau, eu realmente arrasei nesta foto". Então eu fui fazendo aí os meus traços, que são traços abstratos, né, a gente sabe que eu adoro um traço abstrato, para deixar ali o branco um pouquinho combatido, o branco do papel um pouquinho combatido, não tanto combatido, porque a gente tá fazendo só uma capa. Aí eu coloquei assim: caderno de leitura ou caderno de leituras. Não tô conseguindo enxergar aqui na hora que eu tô narrando, a gente vai descobrir agora que eu vou fazer o outline com a caneta e eu vou saber se é caderno de leitura ou caderno de leituras. Leituras no plural, porque a gata é leitora, a gata lê muito. É isso aí. Fiz um sombreadinho aí no título e hoje vocês vão até enjoar de me ver fazendo capinha, porque tem mais 2 para serem feitas, que são as outras 2 repartições desse caderno. E inclusive nós vamos fazer uma coisa que faz muito tempo que a gente não faz aqui no canal, mas que é obrigatório aqui no canal, que é divisórias. Quem acertou levanta a mão. Uhul! Vamos fazer divisória para poder separar o caderno nessas 3 partes que eu acho essenciais para a minha leitura. Vocês podem observar que a parte inicial é realmente a questão do diário, para eu anotar coisas que eu tô fazendo. Aí eu fiz uma capinha
mais relacionada ao caderno todo, assim, tipo, vai ser a primeira parte? Vai ser sobre isso? Sim, vai ser sobre isso, mas eu fiz uma capinha mais geral, mais generalizada. Vejam aí que eu respeitei, que fique claro, que todo mundo esteja vendo, respeitei a linha dos furos, porque como meu caderno é branquinho, eu quero que a parte que fique transparente ali não vaze nada, fique também branquinha, alinhada ali com os outros elementos, então eu respeitei bonitinho a linha dos furos e eu acho que eu vou fazer isso em todas. Peguei um restinho de pasta pra gente fazer as nossas divisórias. Essas divisórias eu vou fazer no tamanho normal, com a aba pra fora e não pra cima, porque eu não pretendo usar caneta dentro desse Intelligine e eu tava meio sem paciência pra fazer divisória. Gente, chega uma altura da nossa vida, vou falar que a voz é a experiência, né? Que eu já fiz tanta divisória que nesse dia eu estava sem saco e eu não acreditei que não tinha uma divisória sobrando. Vocês acreditam que todas as divisórias que eu fiz nesse canal, todas estão sendo utilizadas, todas estão com função e eu simplesmente não podia pegar elas e botar ali? Aí eu resolvi fazer nessa transparente mesmo, que era o material que tinha, que estava sobrando. Não era exatamente o que eu queria alguma coisa mais decoradinha, mas vou ser sincera de novo, estava sem paciência para fazer divisórias. Ficou perfeito, porque como ele é o All Wild, nossa, eu não sei falar esse nome, como ele é todo branco, meninas, entenderam? Vai ficar legalzinho a gente colocar transparente, vai encaixar. Meu problema com esse material é que ele é meio molengo, então ele não dá aquela sustância, mas também não dá nenhum problema. Se eu quiser colocar caneta, posso colocar caneta, ele não vai ficar ofendido, porque ele é muito maleável, então ele vai se adaptar à questão da caneta. Então, foi só benefício. Não era o que eu tinha planejado, não era o que eu queria, mas acabou que no final ficou melhor do que eu planejei, do que eu queria. Vai funcionar melhor do que se eu tivesse feito no papelão como eu queria e colocando, papelzinho, adesivos, textura, não ia ficar legal. Aí meninas, eu tô fazendo mais uma capinha, né, como a gente pode observar, eu tô aí buscando os elementos ideais para fazer uma capa, e eu decidi que essa na verdade seria a capa do diário, dos pensamentos aleatórios, ok? Aquela outra capa que a gente fez, eu acabei de perceber que eu coloquei para as resenhas formalizadas, ou seja, aquelas resenhas bem no formato de resenha, colocando estrelinhas e tudo mais. A gente vai ver mais pra frente do vídeo que eu acabei mudando. Então, na hora de narrar, eu me esqueci que eu mudei. Então, essa parte que eu tô fazendo é a parte do diário. Eu também tô colocando uma fotinho que eu mesma fiz, onde tá o meu nenenzinho, que é o Kobo. Gente, eu amo o meu Kobo. Eu sei que vocês amam o Kindle de vocês, eu amo o meu Kobo. Porque, enfim, a vida nos fez assim. Fez vocês Kinders, Readers, e me fez uma Kobo Reader, que é muito triste porque eu sou sozinha na comunidade, então ninguém faz adesivo pro meu Kobo. Nem case pra eu colocar o Kobo. A case que veio com o Kobo originalmente é uma de couro muito bonita, mas ela não é tipo aquela de silicone que eu posso colocar adesivo e colocar, tipo, outras cores, uma skin pro meu Kobo. A vida me fez Kobo Reader e não uma Kindle Girl. Ai, eu sou sozinha. Essa parte que eu comecei a fazer é a capa do Commonplace, né? Pra quem conhece Commonplace, ótimo, pode pular essa parte do vídeo. Pra quem não conhece Commonplace geralmente é um caderno, né? Mas eu vou colocar só como uma parte do caderno, não vai ser o caderno inteiro, onde a gente anota coisas que a gente quer lembrar. Olha que incrível, né? Mas que tipo de coisas que a gente quer lembrar? Ah, informações, passagens de texto, trechos de texto, e eu geralmente uso para trechos de texto, tá? O meu sonho, vou compartilhar aqui com vocês. Eu tenho vários sonhos, mas um desses tantos sonhos que eu tenho é ser aquela pessoa que sabe citar especificamente a fala ali do autor e a obra, sabe. Eu amo Luz Cardoso, sou viciada em Luz Cardoso, mas vocês acham que eu sei sentar aqui e falar algo que Luz Cardoso falou? Eu nunca sei citar porcaria nenhuma. Então o meu sonho é decorar as falas impactantes dos livros, para eu simplesmente poder ir ali e falar. Sabe como o povo cita Clarice Lispector, assim, de cabeça? Eu quero ser essa pessoa, gente, eu quero ser essa pessoa, eu quero saber as falas dos livros de Raquel de Queiroz para poder citar em situações da minha vida, sabe? Uma coisa tipo assim, sabe? Aí acontece uma situação lá da minha vida. Aí eu sento sabiamente e falo: "Conforme Raquel de Queiroz disse na sua obra O 15, lá 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 lá". Meu sonho, meu sonho, meu sonho, vai ser super chique, todo mundo vai olhar pra mim e falar: "Meu Deus, que inteligente".
Que incrível, que memória, meu Deus. Aí nós voltamos lá para a primeira repartição do caderno de leituras, né, meu diário de leituras, onde eu vou tentar fazer resenhas muito atrasadas. A gente vai ver aí que eu tenho leituras do mês de agosto, do mês de setembro e do mês de outubro. Inclusive tem 2 aí que são do mês de fevereiro, porque eu tô sem diário de leitura há muito tempo, então eu meio que queria colocar essas leituras aí, porque elas foram importantes pra mim. Uma porque foi realmente importante pra mim, que é Pessoas Normais, e outra porque eu comecei a ler em fevereiro, e só consegui terminar agora, porque o livro era realmente muito maçante, meu Deus. Enfim, então assim, eu não vou fazer as resenhas como eu disse que quero fazer daqui pra frente, pois eu tô fazendo um monte de resenha junto, muitas coisas eu não lembro, por exemplo, eu li Despertar, fiz vlog aqui, Despertar e Canção do Mar. Fiz vlog aqui, eu gostei muito da história, mas não é a mesma coisa fazer uma resenha assim que você terminou de ler, do que fazer uma resenha, tipo, 2 meses depois, né. Nós estamos em outubro, eu li esse livro em agosto. Então, assim, eu sei que eu adorei o livro, que eu achei muito legal, mas já não tem muita coisa pra dizer que possa encher uma página inteira só sobre aquele livro, entendeu. Então, é muito diferente eu simplesmente fazer uma resenha que é só dedicada a um livro, do que eu fazer uma resenha de vários livros juntos, que é um gasto de energia maior e tals. Então, eu acabei priorizando deixar a informação dos livros que eu li, do que simplesmente, sabe, não colocá-los ali e começar o diário, tipo: "Ah, a partir desse dia eu vou fazer só as leituras daqui pra frente". Então eu preferi fazer resumido, mas também contemplar os que já tinham sido passados. Óbvio que eu não vou fazer de todos os livros que eu li esse ano, porque eu nem consigo fazer isso. Então eu peguei esses mais recentes, que pra mim eram importantes, e vou colocá-los aí pra deixar como uma recordação e deixar ali, sabe, bonitinho, até porque eles têm umas capas bem simpáticas. Outra coisa que eu vou tentar fazer aí nessa parte das resenhas é colocar um aspecto mais journal, entendeu? Do que de ficha técnica. Por quê? Para ficar mais bonitinho. Como eu tô colocando muitas imagens de livro no papel, né? A gente vai colocar aí nessas 2 folhas, a gente vai colocar 4 capas de livro. Eu queria deixar de alguma forma que ficasse integrado, sabe? Que fizesse um contexto. Olha o Scooby aí, gente! Eu recorrendo ao Scooby porque não me lembrava mais do que eu achava do próprio livro. Então, assim, como eu ia colocar várias, capas ali, eu queria que fizesse um contextozinho, né, que ficasse harmônico, que ficasse bonitinho. Eu vou conseguir? Gente, eu já digo pra vocês que não vou conseguir, vai ficar um negócio assim, um carnaval, né. Até porque a gente vê aí que eu dei sorte de 2 capas serem azuis, mas não significa que as capas que eu vou colocar do outro lado vão ser azuis também, né. Eu adoraria que fosse tudo da mesma cor pra poder ficar tudo dentro da mesma palheta, não é mesmo? Por isso, galera, eu falo pra vocês, façam uma página por livro pra não correr esse risco. Que aí pelo menos a página inteira fica ali no mesmo contexto do livro. Nesse caso aí não rolou. Eu fiz umas anotações, assim, resumidas do que eu já tinha falado resumidamente no Scooby, pois não fui muito prolixa nas minhas resenhas em relação a Despertar e Canção do Mar. E aí trouxe Pessoas Normais, da Sally Rooney, que foi o livro que eu li em fevereiro, só que eu acho essa capa tão bonita. Eu gosto tanto dessa cor, eu gosto tanto da estética da capa, que são 2 pessoas dentro de uma lata de sardinha, eu acho isso tão revolucionário, que eu falei: "Não me interessa que eu tenha lido ele em fevereiro, eu vou colocar ele bem aqui". E embaixo nós temos os fundamentos da disciplina de arquivística, que foi um livro que eu li para a faculdade, assim como vários outros, só que as capas dos livros que eu leio para a faculdade, elas são muito, como posso dizer, singulares, muito específicas. Então, assim, eu não sei se elas vão ficar muito harmônicas aí no meu diário de leitura, mas eu quis colocar esse aí porque foi um bom mês de leitura. Em agosto eu li 3 livros, ok, eu não me orgulho disso, não precisa me zoar no comentário, eu sei. Mas eu fiquei muito orgulhosa de mim por ter lido 3 livros, principalmente porque eu venho de uma ressaca de literária de quase um ano, né, que começou lá na Bienal, do Rio, em setembro de 2023, então desde setembro de 2023 pra cá eu tenho lido muito pouco, tenho lido muito mal, tenho me conectado muito pouco com as obras, então assim, o fato de eu estar conseguindo voltar a ler para mim é super importante, porque eu sinto muita falta desse
momento com um livro, a gente sentadinho isolado do mundo, no silêncio, se concentrando no papel, ali naquela conexão. Eu acho muito importante pra mim, principalmente porque é um hobby que eu tenho há muitos anos, então isso faz parte da forma como eu me relaciono com o mundo, entendem? Peguei esse adesivo aí porque eu achei que ele super funcionava com a capa do Pessoas Normais e fui tentar escrever um resuminho do livro de arquivística, no qual eu devo ter colocado alguma coisa tipo: "Ah, li esse livro porque era um livro da faculdade e eu tinha que fazer alguma prova", alguma coisa assim, um trabalho. E esse livro é muito autoexplicativo, mas ele tá um pouquinho desatualizado, não porque ele seja ruim, mas é porque ele foi escrito muito tempo atrás. Então, com certeza muitas percepções sobre a arquivologia em si devem ter mudado, devem ter se atualizados desde então. A gente lê ali e percebe que a questão da internet ainda é uma questão meio mística, né? Ah, a internet, o que será a internet? E hoje a internet é uma questão muito presente lá na biblioteconomia, né? Na arquivologia, consequentemente. E aí eu trago várias fotos sobre Um Amor de Bruxa, vocês podem observar aí que eu tirei muitas fotos. Esse livro eu comprei na Bienal de São Paulo, li rapidinho. Conta a história de uma mocinha que comprou um sebo em São Paulo. Esse sebo era assombrado, ela se apaixonou pelo fantasma que morava lá. É muito engraçadinho, ele é uma comédia romântica, não tem nada de assustador nesse livro, não tem nada de, meu Deus, que medo. Tem sim, o ruim desse livro tá vivo, né? As pessoas ruins ali do livro estão vivas. E como eu produzi muito conteúdo, entre aspas, pra mim mesma, eu meio que queria colocar muitas coisas, sabe? Eu tirei várias fotos com o livro, eu tinha marcador de página sobrando, que eu tenho essa mania de pegar mais de um marcador de um livro que eu acho que vou ler, porque aí eu posso usar um dos marcadores na colagem. Então eu meio que peguei esse marcador aí, sobrando extra, tem outro aqui em casa. E aí tinha, sabe, pensado numa folha só para ele, só que a gente vai perceber ao longo do decorrer desse vídeo que não é bem assim que as coisas vão terminar. Porque eu tinha muitos livros lidos ali, então eu meio que comecei a ajeitar. Desenhos Ocultos é o livro que eu falei com vocês que eu comecei a ler em fevereiro, só consegui terminar esse mês, né, setembro no caso, esse mês não, mês passado, porque realmente, nossa, que livro que não te prende, viu? Meu Deus. E tipo assim, ele parece um romance policial, só que a pessoa não queria fazer pistas, sabe? O escritor não queria colocar um criminoso ali pra gente investigar e terceirizou tudo pro plano astral. Aí o fantasma deixa todas as pistas, o fantasma fala com você, o fantasma só falta chegar na sua casa e preparar o seu café da manhã, que é o que acontece em Um Amor de Bruxa, né, que o fantasma ele prepara o café da manhã, então tá ali bem estão bem próximos, tão próximos. Também li Pen Pal, haha, vocês devem estar rindo de mim quando vocês viram esse homem aí sem camisa, literatura de peitoral, mas eu não sou uma leitora de romance, muito menos de hot. Tá? E não faço juízo de valor desses gêneros não, eu não acho que: "Nossa, romance é uma coisa ruim, hot é péssimo, não devemos ler, essa literatura não tem valor". Não, eu acho que se você gosta, ótimo, mas é só questão de gosto mesmo, eu não gosto. Só que esse livro, ele é tão bom, gente, ele tem um plot twist tão, tão, tão absurdo, que na hora que eu tive noção do plot twist, eu simplesmente, assim, gelei. Eu quase desmaiei, eu senti como se meu espírito estivesse abandonando meu corpo com aquele plot twist. Eu realmente fiquei muito impactada. A galera diz que lá no TikTok esse livro tá explodindo, né, que tá todo mundo falando dele. Eu não sei, porque no meu TikTok não aparece nada disso. Meu TikTok aparece coisas muito aleatórias, mas nunca ouvi falar desse livro. Eu ouvi falar dele lá na Bienal e como eu sou praticante do pen pal, eu pensei: "Nossa, que legal, vou ler", porque o título é pen pal. Foi só por isso, gente. Só o fato de ter o nome pen pal é que me fez ler, porque eu achei essa capa horrorosa e eu acho que essa capa não tem absolutamente nada a ver com a história, porque a história tem uma vibe bem sombria, sabe? A gente começa acompanhando a personagem principal no enterro do marido dela. Aí tem meio que um mistério sobre o enterro do marido dela. Tipo, será que ele morreu mesmo? Será que ele foi assassinado? Será que foi ela que matou? Você já começa com essa questão assim, sabe? Ela já é muito suspeita, tudo é muito suspeito. E aí ela começa a querer resolver um problema no telhado dela, que ela mora uma casa assim meio velha, né, meio sombria, e ela precisa resolver um problema no telhado dela e ela começa a interagir com pessoas.
né, e a gente vai, tipo assim, ok, ela vai vivendo a vida dela, tentando viver a vida dela e ela meio que descobre que a casa dela tá super assombrada, assim, mas de uma maneira bem legal que é feita a assombração. A assombração não conversa com ninguém, a assombração não manda recado, a assombração também não faz café da manhã, é uma assombração que realmente te dá medo, entendeu? Você fica: "Nossa, estou assustado". E aí vai rolando vários mistérios ali em relação à morte do marido da nossa protagonista, e é por aí também que tá o plot twist, mas assim, é de gelar o coração. Aí eu comecei a fazer a página seguinte, onde eu coloquei tipo um fundinho que tivesse mais ou menos na mesma cor da capa de baixo, que era do limiar, e aí eu coloquei tipo como sobreposição da capa de desenhos ocultos, que é uma capa preta e branca, então é uma capa que, sabe, facilmente combina com outros elementos. A gente pode ver que a primeira página não ficou muito legal, mas é as leituras que eu fiz, o que que eu posso dizer? E a segunda página já ficou um pouquinho mais harmônica, né, porque a gente tinha aí cores um pouco mais fáceis de combinar, de colocar alinhadas. Escrevi muito resumidamente o que eu escrevi no Scooby. Bom que o Scooby tá marcando direitinho o dia que você faz o primeiro, começa a ler e o dia que você termina. Eu não me lembro de ter isso antes. Talvez isso sempre estivesse aí, mas eu nunca reparei. Então, eu fiquei muito feliz de descobrir isso, que eles guardam bonitinho. Assim, eu consigo passar essa informação para a parte da resenha. E aí coloquei as estrelinhas de acordo com a cor, né, dos livros para poder ficar mais harmônico. E eu gostei dessa segunda página, ela ficou um pouquinho mais combinando do que a primeira. E aí eu fiz uns tracinhos aí em volta com o hidrocor da Faber-Castell, que a gente sabe que eu utilizo muito aqui e tá sempre presente. Inclusive, gente, cadê o Jocar Office nesse episódio? Eu devo ter utilizado em algum momento, mas eu já não me lembro se eu usei ou se eu não usei. Enfim, mas aí eu usei minha canetinha da Faber-Castell, que também é uma figurinha bem carimbada aqui no canal. E finalmente, eu terminei. Gente, para fazer esse vídeo de 32 minutos, além de muito fôlego para narração, porque não é brincadeira estar falando durante 32 minutos aqui, eu demorei muito tempo editando, porque o bruto deu, tipo, quase 2 horas de vídeo fazendo o caderninho. Então, assim, me valorizem, porque não é todo mundo que tem esse fôlego para estar conversando com vocês durante 32 minutos, meu. Nem eu tenho esse fôlego. Eu não sei de onde eu tiro tanta vontade de falar, porque tem que ter assunto, viu, galera? Quem me conhece pessoalmente deve ficar super chocado, porque pessoalmente eu sou o silêncio em pessoa. Então, galera, essa é a visão geral do que a gente produziu aqui hoje. Um pouquinho do meu diário, que ele é muito bonitinho, mas ele só tem a função de ser escrito, por isso que eu não tenho nada colado, só alguns mini doodles, alguns desenhos bem pequenininhos. E a parte do commonplace que não tem nada, pois não anotei nada até o presente momento. E essa é a visão geral, vamos continuar sonhando com um elástico branco para mim. Agradeço vocês que sempre assistem o meu vídeo até o final, estão aqui sempre me apoiando e até a próxima.